Olá, muito boa noite a todos. Prazer enorme estar com vocês mais uma vez em mais uma live da Imobiliária 10 em parceria com a B2B. Meu nome é Luciano Castilhos e é um prazer enorme tê-los conosco aqui nessa noite. O nosso convidado dessa noite é alguém muito especial. Nosso querido amigo Lex Wagner Moreira. Lex Wagner Moreira, nós conhecemos o Lex há muitos anos. Ele é diretor, veja bem, veja o nosso card lá, ele é diretor do Espaço de Superação e Desenvolvimento Humano. Nosso querido amigo Lex Wagner também é palestrante, é mentor, coach, escritor, enfim, ele vai estar falando conosco nessa noite sobre inteligência emocional e a tomada de decisões. Estaremos juntos aqui discutindo um tema bastante interessante e bastante próprio. O Lex já tem experiência no mercado e no quesito treinamentos. Ele já trabalha nessa área há muito tempo. Nós tivemos o nosso primeiro, a propósito, as nossas lives de quinta-feira. Nós tivemos como primeira live a nossa querida amiga Karine Selmer, que veio trazendo um tema bastante interessante também, um tema concernente aí a antifragilidade, ou seja, era algo que tocava fortemente os nossos corações, algo que tem muito a ver com o nosso cotidiano. Depois nós viemos com temas mais técnicos, né? Nós viemos falando de temas bem mais técnicos, ou seja, nós estávamos da engenharia, da área do crédito imobiliário, e hoje nós voltamos para um tema também bastante palpitante. Com o Lex Wagner, ele tem muita experiência nessa área e vai dividir um pouco dessa sua experiência conosco nessa noite de quinta-feira, noite muito especial. Estamos aqui aguardando, então, a entrada do nosso querido amigo Lex Wagner, que já deve estar entrando, talvez o problema seja um pouco na conexão, mas logo, logo ele vai estar conosco, juntamente conosco, falando desse tema bastante interessante, né? Descubra a sua inteligência emocional e como ela pode te ajudar na tomada de decisões. Vamos lá, vamos chamar aqui o Lex para que ele esteja conosco, para que ele possa entrar conosco. Eu acho que o Lex deve estar com um pequeno problema na conexão. Acabamos de receber aqui o nosso querido amigo Lex Wagner. Seja muito bem-vindo, Lex, tudo bem? Olá, Luciano. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Prazer te ter aqui conosco, Lex. Eu estava aqui contando um pouco do teu histórico, né? Mas vamos direto ao que interessa, que é Maravilha. te ouvir. E tu é uma pessoa que tem muita experiência no mercado de mentoria, no mercado de assessoria, né? É escritor. O Lex tem materiais divulgados por todos os cantos do mundo, né? Porque está na plataforma Hotmart, né? Lex, fala um pouquinho para nós aqui, indo direto ao assunto, porque eu acho que a gente tem muita coisa legal para falar aqui nessa noite. Conta para nós, Maravilha. Quem é Lex Wagner Moreira? Olá, Luciano. Obrigado pela oportunidade, pessoal que está aí apreciando, né, esse trabalho. Lex Wagner Moreira é casado, 3 filhos, né, um apaixonado por comunicação, qualificação, desenvolvimento. Eu costumo dizer, né, que um professor, ele é o escravo do conhecimento. Porque uma vez que a gente passa uma informação para um aluno e ele fica sabendo daquela informação, ele sente fome de saber mais daquilo que tu passou. E aí o professor ele tem que estar sempre cavocando, buscando, estudando, se desenvolvendo para poder dar o melhor para os seus alunos. Esse é o Lex Wagner. Que legal, Lex, que bom. Pai de 3 filhos. Esse é o Lex, para quem não sabe, o Lex, nós nos conhecemos antes do mercado imobiliário, muitos anos antes, aí uns 5, 6 anos, e aí vão-se 25 anos que nós já nos conhecemos. A trajetória do Lex é uma trajetória incrível nessa questão de mentoria, né, Lex? Fala para nós um pouco, fala um pouco para nós aqui sobre esse espaço, Lex, espaço de desenvolvimento, superação e desenvolvimento humano. Conta um pouquinho da história do espaço, enfim. Maravilha. O espaço de superação e desenvolvimento humano, ele nasceu justamente, Luciano, quando eu identifiquei o meu propósito de vida na realidade. Eu fui cobrador de ônibus, motorista, e quando eu fui promovido a instrutor, né, a direção da empresa disse: Lex Wagner, tu aprendeu como fazer, tu gera resultados daquilo que tu faz, então tu é a pessoa certa para ser um multiplicador de fazer resultados. E aí eu dizia, mas como assim? Logo eu, né? Tinha pessoas que o que eu tinha de idade, eles tinham de experiência.
E aí disseram, Lex Wagner, não, a experiência tu adquire com o tempo. Só que o perfil de multiplicador tu já tem. Então o que tu precisar, a empresa vai investir. E aí o que aconteceu? Aí de motorista eu me tornei responsável pela qualificação e desenvolvimento de todos os profissionais, eram 2.900 profissionais daquela empresa. E aí comecei a estudar, fazer cursos, né? Comecei a dar aula à noite e comecei a gostar. E aí entrei para o mercado imobiliário, né? Pedi desligamento de uma empresa de 10 anos. E aí eu disse, encontrei o meu propósito de vida, é aqui que eu vou ter uma tomada de decisão, né? Porque aquela emoção ardeu dentro de mim, Luciano, porque eu já me enxergava fazendo o que eu faço hoje, há quase 20 anos atrás. Então eu dizia, poxa vida, a emoção ela é um programa eletrônico do cérebro que envolve todo o corpo. E eu dizia, cara, eu palestrando, eu dando treinamento, ajudando pessoas, né, mudando a carreira das pessoas. Ah, esse cara sou eu, lembra do Roberto Carlos? É verdade. Aí eu pedi o desligamento da empresa, Luciano. O pessoal ficou apavorado. Lex, o que tu está fazendo? Pedindo demissão com 10 anos de empresa. Eu dizia, velho, está ardendo uma emoção forte aqui dentro de mim. Eu tenho certeza que eu tenho que alavancar pessoas, eu tenho que mudar a vida de pessoas. E aí entrei no mercado imobiliário, lembra, né? Aí entrei como corretor, aí de corretor aquela emoção ardeu forte. Em 8 meses eu vendi 40 imóveis, e aí comecei a dar treinamento, comecei a ser líder de equipe, e comecei a olhar com um amor tão grande para aquelas pessoas que estavam sem uma visão futura. E aí virei diretor executivo, a gente compartilhou muito naqueles stands lá. E aí chegou uma hora, Luciano. Que hora foi aquela? A emoção ardeu mais forte. E eu disse, cara, tá fantástico, muitos resultados, né? Consegui um conceito muito bom, né? Já estava dando palestra dentro do mercado imobiliário, mudando a vida de pessoas. E aí o que aconteceu? Pedi o desligamento das maiores empresas aí do sul do país, das quais muitas tu fez parte, né? E aí entrei a fundo de cabeça, montei o espaço de superação e desenvolvimento humano. E aí, do ano passado, em 2019, foram 132 eventos de junho até novembro. Então assim nasceu o espaço de superação. É um espaço onde as pessoas chegam com autoestima baixa, sem uma visão futura, né? Elas querem alguma coisa, mas não sabem como que vão começar. E aí o Lex Wagner com mentoria, com coach, com PNL, aí eu dizia, é isso que eu amo fazer e faço isso até hoje, né, Luciano? Que legal, amor, inclusive, né? Que bom. Inclusive, o Lex deu consultoria na nossa empresa. Na nossa empresa ele nos ajudou bastante. Tanto é que eu acredito muito nesse trabalho, não só no teu trabalho, mas nesse trabalho de assessoria, né? Nós viemos num mercado altamente competitivo, com alto nível de pressão, e as pessoas, mais do que nunca, elas precisam dessa ajuda, né, Alex? Elas precisam da ajuda de um mentor, da ajuda de alguém que leve eles, que ajude eles, né? A própria palavra coach, ela tem na essência dela algo que remete a um cocheiro, remete àquele que conduz, que é aquele que ajuda a ser conduzido, né? E eu falo isso com propriedade porque treinador, porque eu já usufruí dos teus trabalhos, nós colhemos, sem sombra de dúvidas, muitos frutos, e o trabalho que tu faz é fantástico. E não obstante, tu ter largado o mercado imobiliário, que foi um mercado altamente rentável, para vir para essa área de mentoria. Antes de nós continuarmos aqui, Lex, tem muita coisa, o protagonista hoje aqui é tu, né? Muita coisa para a gente conversar, afinal de contas, o nosso tema é a inteligência emocional e a tomada de decisões. Mas antes, deixa eu dar um abraço aqui no pessoal que está chegando aqui, Marcelino, Abraão Couto, grande Keller, saudade de ti, Keller. Espero que esteja tudo bem por aí. Nosso chefe, Abraão Couto, seja bem-vindo. Luciane, Mari, Joãozinho Nielsen, grande João, meu amigo, tudo bem contigo? Nosso diretor de marketing, Rogério, um abraço para o Júnior aí, Rogério. Cris, conosco, enfim, Cleuzinha, meu amor, tudo bem contigo? Lex, vamos lá, vamos nessa história aqui do Centro de Desenvolvimento Humano. Gostei desse tema. Mas fala para mim o seguinte, ó. Eu sei que tu foi diretor da Foxer, foi diretor da própria Ducati, e as operações aqui de Porto Alegre, eu tenho orgulho de ter participado de todas elas quando eu estava na Cirela, eram operações altamente competitivas, com níveis de pressão
absurdos. Então, lá nós aprendemos muito. E tu veio dessas operações com alto nível de profissionalismo. E aí, de repente, tu larga tudo, Lex, para montar um centro de desenvolvimento humano, para se preocupar com as pessoas. Que história é essa, Lex? Explica melhor isso para a gente entender aqui, porque tu é louco. O que houve, né? Conta para nós. Maravilha. Quando a gente fala de inteligência emocional, né, o que é a inteligência? A inteligência é um conceito que vai descrever a capacidade de nós entendermos, né, os processos emocionais de dentro de nós e entender o processo emocional do próximo. Então, como a emoção, ela é um programa que nós temos no cérebro, que envolve o corpo e nos faz tomar atitudes, então eu sempre fui imbuído de uma emoção, não de ser um diretor fantástico, ser um gerente executivo fantástico, né? Mas eu amava muito mais quando vinha aquele profissional chorando que estava com dificuldade, aquela pessoa, poxa vida, Lex Weinert, eu não sei se vai dar certo. Aí eu abraçava e dizia, não, vamos por aqui. Então, quando eu entrei para o mercado imobiliário, Castilho, a primeira coisa que eu tinha na minha mente, que é o que qualquer um deve ter que quer chegar a algum lugar na vida. Aonde eu quero chegar? Né? É verdade. Se eu vou dar um passo para a direita, aonde que eu quero chegar? Será que esse passo para a direita, ele está me conduzindo para onde eu quero chegar? Eu vou dar um passo para a esquerda. Será que aquele passo está me conduzindo? Então, essa loucura toda que eu fiz, né, dentro do transporte coletivo, pedi desligamento, né, eu sou examinador de trânsito, credenciado pelo Detran, pedi desligamento também, cheguei a um alto nível dentro do mercado executivo de vendas, pedi desligamento, foi justamente por quê, Castilho? Porque eu tinha na mente aonde eu queria chegar. E aí, o nível de diretor executivo de negociações e vendas, ele me disse aonde eu ia chegar, porque eu poderia palestrar, eu poderia dar mentoria nas empresas, eu podia dar mentoria para os empresários, os empreendedores, os líderes, porque são tudo pessoas com uma mentalidade querendo chegar a um objetivo. E o termo mentoria significa, né, ensina-me o que tu aprendeu com a vida. Então, que legal, que legal. Todo esse processo, Castilho, ele se resume numa frase. Aonde você quer chegar? Lex, então tá essa pergunta no ar aqui, aonde as pessoas querem ir no final, e tu vai deixar o teu contato, o teu telefone, claro. Porque talvez tu possa ajudar as pessoas aonde elas querem chegar. Mas eu acho, Lex, que talvez um dos maiores, se a gente for para os consultórios dos psicólogos hoje, for perguntar para alguns psicólogos quais são os piores problemas que as pessoas têm enfrentado hoje. Chama-se, um deles, ou se não o maior, é crise existencial. De vez em quando as pessoas têm uma crise existencial, não sabe para onde vão, o que está acontecendo, aquela falta de felicidade, não tem reconhecimento de carreira, e às vezes falta alguém para conversar, falta uma mentoria, falta um amigo, né? Falta alguém dizer o seguinte, olha, essa pessoa que está do teu lado é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que não é boa para ti, né? Quem sabe tu vai por esse caminho é melhor, fica perto de pessoas que vão te colocar para cima e não das pessoas que te colocam para baixo. O mentor, ele ajuda isso e muito, né, Lex? A gente vê que o teu trabalho, ele já vai de muito tempo. O Lex, ele acaba me chamando de Castilhos, porque quando nós nos conhecemos aí, antes de entrar no mercado imobiliário, eu era o Sargento Castilhos, né? E ele me conheceu porque nós tínhamos um amigo em comum, né? Que nós fomos sargentos juntos, e o Lex, que era amigo do Isaac, depois nós viemos a nos conhecer depois de um bom tempo, né? Deixa eu dar um abraço aqui no Fagundes, no Júlio, no Raupe, no Júlio, enfim, mais um abraço para o Keller, a Jana, né? Enfim, a todos que estão conosco aqui, estão te dando um abraço aqui, tem alguns amigos teus aqui te mandando um abraço, Lex. Maravilha! Lex é muito querido aí, vem ajudando muitas empresas. Lex, olha só, o nosso tema hoje é um tema bastante interessante, é inteligência emocional e como ela pode nos ajudar na tomada de decisão. Mas antes da gente discorrer melhor sobre esse tema, eu quero te perguntar o seguinte, ó, defina aqui para nós que estamos participando dessa live, Lex, o que é inteligência emocional? De forma simples, né? As pessoas, elas não podem dizer assim, olha, eu tenho que ter um domínio sobre as emoções. Não. Quando a emoção acontece, nós não temos domínio sobre ela, né? Se você tomou um susto, tu não tem um domínio sobre aquele susto, foi instantâneo.
Aí aquele susto, aquela emoção, ela mexe de forma interna, todos os teus órgãos, a tensão cardíaca aumenta, né? A pessoa fica febria, ou fica braba, irritada, com medo, ou corre, por quê? Porque o cérebro reptiliano, ele trabalha no sistema de defesa. Então, quando nós somos impactados por uma forte emoção, aí o que acontece? Nós não temos domínio sobre ela. Então, a inteligência emocional não é o domínio da emoção. A inteligência emocional é o domínio das atitudes que nós tomamos, dos comportamentos que nós tomamos, para que nós venhamos ter emoções favoráveis àquilo que nós buscamos. Então, a inteligência emocional, ela vai de encontro a nós identificar a nossa capacidade de poder dar um passo de cada vez, mensurando os resultados desses passos, para quê? Para reduzir os impactos negativos. Então, nós vamos trabalhar com equilíbrio. Isso é a inteligência emocional. Que legal, Lex. Que bacana. Olha aqui o testemunho do Júlio, aqui, o Júlio Santos, Lex. Hoje, eu sou o profissional que sou porque fui treinado pelo Lex e ele mudou a minha vida profissional. Olha que show, Lex. É por isso que a gente faz o trabalho que a gente faz, né? Isso é absolutamente gratificante, né, Lex? Claro, porque olha só, vamos usar o depoimento do Júlio aí. Né? Quando as pessoas elas não têm o norte, elas não têm o rumo, então elas são movidas por atitudes. As pessoas tomam decisões, Castilho. A decisão é o efeito de agir. Eu vou lá e vou definir, vou determinar e pronto. Sim. Sim. Quando as pessoas não têm uma definição daquilo que quer para a sua vida, elas passam a ter atitudes constantes. E essas atitudes, quando elas não são planejadas, começam a acontecer os impactos. E os impactos, eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Agora, quando a gente direciona os nossos passos, vem cá, para aonde que eu vou chegar com esse passo que eu dei? Aí, todos os desafios que vão acontecendo naquele percurso, Luciano, eu vou tendo o quê? Domínio sobre ele. E a inteligência emocional nada mais é como a capacidade de entender os processos emocionais, né? De mim mesmo e dos próximos, e dar um passo a cada dia em direção ao nosso sonho. Foi o que aconteceu com o Júlio. Ele tinha um sonho, só que esse sonho estava sendo barrado. Então, quando eu encontrei, ele estava sofrendo um impacto emocional da frustração de não conseguir chegar. E o que eu fiz? Só tirei a mentoria, tirei aquela pedra da frente, ensinei o caminho para ele que eu segui, até chegar aquele resultado, e hoje ele é realizado, aí viaja Brasil, aí, né, fazendo o que ele mais ama fazer. Realizado com aquilo que ele se predispôs, né? Que show, né, Alex? É mais ou menos tu é o cara que mostra o mapa, né? Eu gosto de pensar, eu sempre falo os temas de vida, né? Eu gosto de separar a vida em clusters, né? Do trabalho, da vida pessoal, da família, o cluster lá que a gente tem das redes, da religião, do esporte. Quando eu olho vida como um todo, às vezes ela tem um problema, a vida tem um problema, né? Mas às vezes não é a vida que é um problema, às vezes é um cluster. Pô, eu estou com um problema no meu trabalho especificamente, estou com um problema na minha família especificamente, estou com um problema, às vezes, na minha religião, na igreja que eu frequento, no hobby. O problema às vezes é comigo mesmo, mas eu acho que o teu trabalho, na verdade, tu ajuda a identificar este problema e tratá-lo da melhor forma possível, né? Eu acho que esse trabalho de mentoria, ele é um trabalho absolutamente gratificante, porque ele ajuda as pessoas a terem uma vida melhor e, sobretudo, entregarem mais resultado para as empresas. No final do dia, nós precisamos ganhar mais dinheiro, né, Alex? Precisamos produzir mais, precisamos ganhar mais grana. E como é que faz isso? Nós temos que ser mais produtivo, né? Mais produtivo, sem dúvida. E para ser mais produtivo, nós precisamos o quê? Ter o planejamento daquilo que queremos. Porque, na realidade, como tu falou, empresa, né? De nada, eu jamais vou dar um resultado para uma empresa se eu não souber o que eu quero para a minha vida. Eu trabalho muito essa parte pessoal, essa parte humana, porque às vezes o profissional chega, poxa vida, eu não estou conseguindo resultado, não estou conseguindo resultado, não estou conseguindo resultado. E aí quando eu faço uma pergunta para ele, vem cá, o que tu quer da tua vida de fato? E aí nós começamos, dentro do coach, nós começamos a desenhar a vida dele. Que ali, sim, tá, aqui, fechou? É isso que tu quer para a tua vida? Aí nós já começamos a mudar as emoções. Porque ele começa a conectar, Luciano, com aquilo que vai gerar resultado para ele lá fora. Para a família,
para os filhos, para o relacionamento. E aí quando o ser humano ele se sente bem com ele mesmo, ele já começa a ser mais produtivo, porque dentro da física quântica, nós funcionamos por frequências. E quanto maior a nossa frequência vibracional, direcionada para um objetivo, para um foco, mais nós conseguimos produzir. Quando o profissional, uma pessoa, seja o que for, ela começa a se direcionar para aquilo que ela quer, a frequência vibracional aumenta. E aí ela começa a se conectar com o que de fato ela quer alcançar na vida. Aí entra o planejamento, entra o coach, entra a mentoria, entra a programação neurolinguística. Como? Tá, enxergamos o que tu quer. A emoção tá lá em cima. Show de bola, já me enxerguei lá no topo. Beleza. Agora, como a frequência saiu daqui para cá, o que essa pessoa desta frequência faz para chegar aqui? É verdade. Entendeu? E aí, tu sai dessa frequência baixa, de vergonha, de medo, de timidez, né? E vai para uma frequência de alegria, uma frequência de sucesso. Ok? O que uma pessoa de sucesso faz para chegar nesse ponto? Ah, essa pessoa faz isso, faz... Aí começamos a cultivar melhores relacionamentos, porque estamos identificando que a pessoa dessa frequência não conecta com a pessoa dessa frequência. Né? Pode ser o meu pai, pode ser o meu irmão, pode ser o meu tio. As pessoas dessa frequência aqui, elas podem fazer parte do nosso relacionamento? Claro que pode. Só que elas não podem, Luciano, fazer parte do nosso sonho. Sim. E aí, quem é que deve fazer parte do nosso sonho? As pessoas dessa frequência aqui. Faz sentido isso, sim ou não? Eu vou tentar traduzir o que tu está traduzindo aqui. Tubarão anda com tubarão, sardinha anda com sardinha, aves de mesma plumagem andam com aves de mesma plumagem, né? Ah, isso aí, é bem isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. É uma questão de conexão, né? Pessoas de sucesso têm que andar. Eu acho que todo mundo está nos ouvindo aqui quer ter sucesso. E quem quer ter sucesso, e aí eu não estou fazendo juízo de valor de quem é melhor ou de quem é pior. Eu só que estou querendo dizer o seguinte, ó, se nós queremos ter sucesso, nós temos que estar do lado das pessoas que têm sucesso. Por quê? Porque nós vamos andar junto, por empatia isso acontece, né? Claro. Mesmo que, e aí tem uma teoria que eu gosto bastante, o que as pessoas preferem hoje? Ser o melhor entre os piores ou ser o pior entre os melhores? Aonde eu posso crescer mais? Na segunda opção, né? Na segunda opção. O Abraão tá interagindo conosco aqui, tem uma observação bem interessante. Antes de mais nada, deixa eu dar um abraço para o nosso contador, grande Miguelzito, da Organite. Seja muito bem-vindo. Cliente também do nosso diretor de marketing, Rogério Barra. Olha a pergunta, você está enxergando aí, Alex, do Abraão, né? O Abraão tá citando aqui Einstein, olha que coisa linda, né? Que ele nos ensina, e é bastante interessante, né? A nunca resolvermos um problema no mesmo momento em que ele foi descoberto. Ou seja, tem uma outra teoria muito interessante também, né? Nunca tome decisões matutinamente, sempre toma vespertinamente, né? E ele está perguntando aqui o seguinte, ó. Ele está perguntando aqui, eu nunca resolvo o problema no mesmo momento que ele apareceu, né, que ele foi descoberto. Este tempo de impacto passa muito, eu acho que ele botou pelo QI de cada pessoa. Porque o conceito irracional. Ou emocional, Isso, claro que passa, porque como nós vivemos emoções, né, tudo que acontece gera emoções daquele impacto emocional, simples. Então, tudo passa pela emoção. Agora, o que acontece? Vamos lá. Eu comecei uma discussão, né? Que está fora do meu trajeto. Ó, eu comecei uma discussão que não tem nada... Eu posso discutir no âmbito das ideias contigo? Claro que eu posso. Mas a partir do momento que essa discussão, ela está indo para onde eu quero chegar. Boa. Legal. Entendeu? Então nós podemos divergir de diversas coisas aqui. Mas desde que siga uma linha de raciocínio. Né? Como 7 bilhões de habitantes que somos, né? Então o que acontece? Einstein, Freud, né? Platão. Então tu imagina todos esses camaradas sentados numa mesa. Dando ideia de como construir alguma coisa. É verdade. Né? Ia sair milhões de ideias brilhantes que iam conectar com muitas outras coisas, mas ia ter muita discussão também. Então, o interessante, como é que eu resolvo? Ó, essa discussão, ela está indo nessa linha? Tá. Então a gente pode bater firme com a convicção que vamos chegar a um resultado, ou melhor resultado. Agora, se ela sai, se ela saiu daquela linha, agora eu tenho que ter o quê?
um programa eletrônico na minha mente, opa, só um pouquinho, ó. Isso está me fazendo ficar brabo, está me fazendo ficar irritado, e está fugindo da curva de onde eu quero ir. Então eu paro tudo, peço licença daquela discussão, vou dar uma volta, respiro fundo, converso com alguém que não tem nada a ver com aquele assunto, troco, não falo mais sobre aquilo. Uns 30 minutos. Quando baixou aquela pressão de raiva, de brabeza, aí eu volto e começo a falar sobre aquele assunto de novo. Que legal, Alex. Boa dica, hein? Gostei. Tinha que ser dica de ouro essa aí, né? Levanta e dá uma respirada, toma uma água, né? Diz que pensa alguns segundos. Boa, acho que respondeu bem para o Abraão, né? Sabe que claro. Indo nesse diapasão aí, nessa ideia, Alex, eu tenho uma pergunta para ti, então, em cima da inteligência emocional, tá? Eu venho do ambiente bastante corporativo, tu também vem, que é um ambiente corporativo de alto impacto, né? Então vamos pegar esse ambiente corporativo de alto impacto hoje, muito mais do que no passado, as empresas elas fomentam as reflexões entre os funcionários, fomentam um clima mais tenso, para que através desse clima tenso se consiga extrair o melhor do funcionário. Por mais paradoxal que isso pareça, isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido eu pressionar o funcionário, ou pressionar o colaborador, para que eu consiga dele extrair o melhor, inclusive nas próprias discussões. Então, empresa de alto impacto, ela promove isso. As pessoas, às vezes, elas imaginam, olha, eu vou entrar numa empresa e vai ser que nem é na minha casa, que nem é com meu pai, com a minha mãe. Não. Eles estão equivocados. As empresas, elas têm que dar resultado, né? No final do dia, tem que dar resultado. Se não der resultado, as pessoas não vão ficar ali, né? Precisa dar dinheiro. Claro. Então, sobre este manto, o manto desse conceito, o que, na tua opinião, ou de que forma nós temos que usar essa inteligência emocional para sobreviver nesse ambiente competitivo? Porque, afinal de contas, e no final do dia é isso mesmo, né? O fato de que nós temos que permanecer naquela empresa. E a empresa vai exigir de nós. Que tipo de inteligência emocional nós temos que ter hoje para sobreviver a isso? Ok. O que eu quero naquela empresa? Né? O que eu quero? Ok. Ó, eu quero chegar a gerente. Eu quero ser um diretor. Né? Ok. Mas para que tu quer ser diretor? Para que tu quer ser gerente? Ah, eu quero por causa que eu vou ter uma equipe, aí eu vou liderar resultados. Ok, tá. Que resultados que tu quer dar para essa equipe? Não, eu quero fazer com que todos vendam e alcancem os resultados. Então deixa eu te fazer uma pergunta para ti. Tu acha mais legal, olha só, não seria impressionante tu começar a fazer resultados para alcançar os teus próprios objetivos? E aí, quando tu alcançar esses objetivos, a tua equipe vai identificar que tu é o cara dentro dessa área. A tua equipe vai identificar que tu tem muito resultado. Só que como tu está bem contigo mesmo, sentado na ponta da mesa, tu vai passar uma visão de sucesso. O que é sucesso? Resultado positivo. Deixa eu te contar uma que eu não contei ainda. Olha só. Eu gerenciava o processo de qualificação e desenvolvimento de uma empresa, era 4 grupos, era Vicasa, Sogal, Consórcio Metropolitano e Transcal. Sim. Então toda a parte de desenvolvimento e qualificação era comigo. Era eu que fazia todo esse processo. Então eram mais de 2.000 funcionários na época. Então nós dávamos treinamento, qualificação, desenvolvimento. Quando um amigo me convidou para o mercado imobiliário, o que ele disse? Cara, tu já pode entrar de gerente direto. Porque, que legal. Olha quantas pessoas tu dá palestra, tu dá treinamento. Então vai de gerente direto. Eu olhei, eu disse, aonde que eu quero chegar? Essa é a grande sacada. Aonde eu quero chegar, como que eu quero chegar, o que eu quero que as pessoas pensem de mim, o que eu quero que eu pense de mim. Essa que é a grande sacada. O que eu quero pensar do Lex? Aí eu olhei para ele e disse, cara, vamos fazer diferente? Como é que eu vou dar palestra? Ó, onde eu ia querer chegar? Como é que eu vou dar palestra se eu dizer que eu entrei direto na ponta da mesa de gerente? Ah, eu sei falar, eu sei me comunicar, mas quando um corretor diz assim, vem cá, gerente, quantos imóveis tu vendeu para estar sentado aí? O que eu vou dizer para esse cara? É verdade. Então eu vou começar como corretor, porque o caminho da gerência, da diretoria,
Eu sei como é que é o caminho, porque eu já estava em outro lugar naquele ponto. Então, Verdade. Luciano, aí eu comecei a palmilhar aonde e comecei a galgar os espaços e cheguei nesses espaços. Quando eu comecei a dar palestra, treinamento, desenvolver as equipes, eu já tinha dezenas de imóveis vendidos, eu já tinha premiação como melhor vendedor, eu já tinha premiação como um cara que se comunicava bem. Então, assim, ó, quer dar resultado da tua empresa? Ok. Aonde é que tu quer chegar? O que tu está disposto a fazer? Entenda que vai ter desafios. Só que os desafios, ele vem para te detonar, para te desanimar, para te fazer desistir. Só que quando esses desafios te mostrar um fracassado, tu olha lá na frente um vencedor. Aí tu vai entender que aquele desafio e aquele desânimo fazem parte de um processo de todos os campeões. Lex, o que tu falou, eu acho que fica arrepiado aqui. Isso é o grande diferencial que as pessoas não entendem, né, Lex? O grande diferencial. Um problema nunca é um problema. Se eu enxergar o problema como uma dificuldade, eu não vou, ele é um muro, é uma barreira. O problema é uma oportunidade de fazer diferente. Um problema é uma oportunidade de mudar o rumo. Um problema é uma oportunidade de me desenvolver mais. Então, nós sempre crescemos na crise. A zona de conforto é quente, é úmida, é lugar de bolor, de fungo. Mas a crise, por mais paradoxal que pareça, ela incomoda, mas ela sempre nos tira da zona de conforto. E isso faz com que nós sejamos ser humanos melhores, homens e mulheres muito melhores, sobretudo para as nossas vidas. Só que tem um problema grave nisso, né, Alex? Custa suor, custa acordar mais cedo, custa um preço. Tudo o que não vale nada não custa nada, né? Aquilo que não vale nada não custa nada. Então, eu preciso me sacrificar um pouco. Talvez me acordar um pouco mais cedo, talvez ler um pouco mais, me dedicar mais, ouvir mais as pessoas, né? Ter uma mentoria, quem sabe, com o Lex. Depois vai deixar teu número para quem quiser entrar em contato contigo e as tuas redes sociais. Mas eu acho isso fantástico. Eu acho que tocou num ponto. Porque o que acontece hoje? As pessoas desistem fácil, né? Elas acabam desistindo fácil. Encontra um problema, é um monstro, é um gigante. Não, pelo contrário, vá em frente. O problema é quando tu não consegue resolver. Se tu tem capacidade de resolver, não é problema. Verdade. E quando tu acha que tu não tem capacidade de resolver, ou seja, tu está alinhado com aquilo que tu quer, então tu procura pessoas que passaram por aquilo. Isso. O pior é tu sair do teu foco. Eu vou te contar mais uma aqui. Olha o perigo de tu sair do teu foco, de tomar decisões. Como o tema hoje é tomadas de decisão, inteligência emocional na tomada de decisão, não pensa que o Lex entrou na inteligência emocional, no coach, na PNL, na física quântica, porque quis. Não, não, não. Eu sempre fui... Eu comecei a trabalhar com 4 anos e meio de idade. Meu irmão me pegava pelas mãos, nós saíamos bater nas casas para trabalhar. Vender sabão, vender produto de limpeza, para ajudar os pais em casa. Então, eu já fui criado trabalhando. Mas o que aconteceu? Eu sempre soube que o sucesso vinha com trabalho, e muito trabalho, e muito trabalho. E eu sempre tive sucesso com o trabalho. Só que o que aconteceu? Quando eu saí do meu foco, em 2016, o que aconteceu? Eu tive uma queda violenta, uma queda estratosférica. Por quê? Porque eu sabia o que eu queria, só que eu desviei o caminho, eu desviei o trajeto. E aí, o prejuízo foi grande. Então, como é que tu vai retomar de um prejuízo gigante? É tu voltar a enxergar o que de fato tu quer. O que tu quer fazer? Aonde tu quer chegar? E aí, de 2016, tivemos uma retomada gigante. Né? Escrevemos 11 livros já. 11 livros. Né? O primeiro foi Mente Atualizada, Acidente Zero. E aí, em 2016, quando eu tive aquela queda, eu comecei a me aprofundar muito nos estudos, para identificar o porquê que eu tinha errado e falhado. Eu não estava me entendendo. Então eu tive que me cercar de mentores, de pessoas que entendiam do processo, e hoje, graças a Deus, a gente está bem, né, alicerçado numa estrutura mental, a ponto de dizer para você, jamais decida, né, no piloto automático, porque a decisão, ela antecede uma ação. A decisão é a determinação de agir em prol de um resultado. Então, quando tu tomar uma decisão e determinado a tomar uma ação, se pergunte, vem cá, qual é o resultado que essa ação vai gerar? Ela vai me conduzir aonde eu quero ir? Não. Então, respira fundo.
Porque o cérebro reptiliano, o primata, ele funciona por impulso. Só que o córtex racional, o analítico, o calculista, aquele que pensa, que bota os números, ele começa a dizer, não, só um pouquinho, tu tá mandando eu atravessar correndo, mas tá vindo um monte de carro lá, tá louco? O que tu quer fazer comigo? Né? Então, aí o racional começa a calcular o impacto do acidente e o emocional, que é o sistema eletrônico, diz assim, ó, não vai, olha para o lado, não atravessa. Então, o que nós precisamos fazer? Antes de qualquer atitude, quando tu decidir, tiver determinado, aonde eu vou chegar? O que vai acontecer? Qual vai ser o desafio? Aonde eu posso desanimar? Se eu desanimar, quem é que vai pegar a minha mão? Qual é o livro que eu estou lendo? O que eu estou olhando na rede social? Quem é que está me ensinando? Quem é o meu mentor? Quais foram os desafios que ele passou? E aí a inteligência emocional ela vai começar a aflorar de certa forma que todas as tuas decisões vão ser de forma calculista a ponto de tu te emocionar já com o resultado que tu ainda não tem. Ah, que legal. E aprender às vezes que não é que tem dias que tu não deve olhar a televisão, porque tu vai olhar, tu vai ver notícia ruim, né? E não é bom para ninguém ver notícia ruim, tu não está num dia bom. Eu acho que é essa percepção de vida, que são detalhes tão pequenos que as pessoas não dão bola, mas no final do dia faz uma grande diferença, né, Alex? Faz uma grande diferença. Mas já que tu está falando de emoção, deixa eu tô com uma ideia aqui de fazer uma pergunta extraída do livro de Napoleão Hill. O livro é O Mais Esperto que o Diabo. E o Napoleão fez a seguinte observação, ele disse o seguinte, ó, que a maior parte dos fracassos, ele se deve à limitação que as pessoas impõem a si mesmas e à sua própria mente. Ou seja, o Napoleão está dizendo que as pessoas são limitadas na sua mente, no seu coração, né? Ou na sua percepção do sucesso. O que ele quis dizer com isso, na tua opinião, Alex? Ou seja, as pessoas, elas por si só impõem limitação. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, eu não vou conseguir porque eu estou muito velho, eu não vou conseguir porque eu não estudei, eu não vou conseguir porque eu não vou mesmo, eu nunca consegui nada na vida, eu não vou. Esse tipo de limitação acontece muito, Alex? Acontece porque isso, eu falava com meu pai ainda ontem sobre esse assunto, isso na realidade é uma programação que nós temos na nossa mente. Essa programação ela vem da hereditariedade dos pais ou vem do convívio social. As pessoas do meu relacionamento, vamos supor o caráter, ele é formado até os 7 anos de idade. Aí eu expliquei para meu pai, olha só, claro que o senhor foi criado assim, o meu avô foi criado assim, o tataravô foi criado assim. Mas ao invés de dizer, não bota a mão na tomada, e o pau pegava, por que não ensinaram assim, ó? Sabia que por aqui passa uma corrente elétrica? Que se tu colocar a mão pode te machucar, né? Pode te matar, pode te ferir. E aí explicar todo o contexto daquele risco de botar a mão ali. Sabe o que acontecer? Ô filho, quer botar a mão? Não, senhor, pai. É verdade. Quantas crianças morreram eletrocutadas? Que os pais gritavam, não, não, não. Só que aquele não, dentro da física quântica, da neurociência, é o indutor neurótico do sim. Se eu dizer assim para ti, não pensa num elefante azul. Não pensa. Tu pensou no elefante azul. Não pensa em fogo. Porque o não é indutor neurótico do sim. Por que as pessoas têm essa limitação na mente? Porque tem um padrão de comportamento introjetado na mentalidade e virou um paradigma. Então, antes delas dizer assim, ó, eu vou conseguir, mas eu acho que não vai dar, eu acho que está difícil, porque existe esse paradigma dentro da mente. Né? Ou a indução pelo convívio social anda com pessoas negativas, falando negatividade, ou liga a televisão sem saber o que quer olhar. Quando as pessoas não têm noção do que quer ver, né, liga a televisão, qualquer lugar serve, qualquer programação serve. É verdade. Então, aquilo traz medo, traz limitação, traz rancor, traz ódio, e aí quando as pessoas vão para o trabalho, vão para algum lugar, elas já vão com aquele padrão comportamental de negatividade. E aí é onde que elas acabam não encontrando os resultados que elas buscam. E acabam perdendo 95% da sua própria existência. Que interessante, né?
Por favor, Lex. Então, isso que, esse paradigma, né, que está na mentalidade das pessoas, ele precisa ser destruído, na realidade. Tem que ser destruído. E como é que eu vou destruir um paradigma? Comunicação. Ela me faz pensar diferente. O pensamento, ele me faz acreditar. Essas crenças, elas me fazem ter o quê? Novas atitudes. Novas atitudes viram novos hábitos. Novos hábitos viram novos valores. Novos valores viram novos resultados. E os novos resultados têm que ser desenvolvidos constantemente. Então, tudo começa pela informação. Lex, eu acho que a gente tem que ter aqui para os nossos ouvintes, a Kelly que entrou com a gente aqui agora, Miguelzito da Organite, né? A Damiane, o Isaac, a Maria, o Luiz, o Nicolas, enfim. Eu acho que a gente tem que ter uma boa notícia para todos aqui, né? E uma péssima notícia. A boa notícia é o seguinte, ó, que todo mundo pode ter sucesso. Todo mundo pode, porque o sucesso a gente aprende. A notícia ruim é que não cai do céu, tem que me esforçar, né? Esse próprio senhor que eu citei aqui, o Napoleão Hill, ele diz que o sucesso está muito ligado à ação, à atitude. Ou seja, eu sair de onde eu estou e ir em direção ao meu sonho, aquilo que eu quero. Ora, se eu quero chegar a algum lugar, eu preciso me encaminhar até esse lugar. E geralmente, os lugares que nós queremos chegar, eles são tortuosos, eles são difíceis, né? Eu preciso estudar muito, preciso me dedicar muito, preciso acordar mais cedo, eu preciso fazer mais do que o outro fez. Eu gosto de uma analogia que eram duas pessoas correndo na floresta ou na selva de um leão, né? E os dois corriam muito. E de repente um para e diz assim, eu vou colocar o tênis. E outro, tu tá maluco, tu nunca vai correr mais do que esse leão. E ele disse, eu não preciso correr mais do que o leão, eu preciso correr mais do que tu. Né? E hoje na vida é assim mesmo, entendeu? É uma grande corrida. Né? Eu preciso correr mais do que quem está do meu lado. Como eu faço isso? Qual é o diferencial competitivo, Lex? Seguinte, Tony Robbins, já que tu falou da Napoleão Hill, vem para cá, o Tony Robbins, né? Tony Robbins, ele disse o seguinte, as pessoas de sucesso, elas são bem-sucedidas porque elas tomam decisões. Boa. Elas tomam decisões, determinação. Elas sabem, elas não têm dúvida de onde elas querem chegar. O próprio Tony Robbins, ele disse outra frase, as decisões, elas moldam o meu destino. As decisões, olha só, eu decidi que eu vou fazer uma palestra com o Luciano hoje à noite. Então eu já me enxerguei fazendo a palestra, eu já me enxerguei com essas pessoas aqui, dizendo, poxa vida, que legal, fantástico, né? A Débora está trazendo conteúdo de relevância. Então isso moldou o destino. Então a gente se prepara, traz conteúdo, traz informação, e aí entra nessa frase, né? O sucesso, ele vem para as pessoas decididas, determinadas e estudam em prol de um resultado, se direcionam para um resultado. É o que tu está fazendo com excelência aí, Castilho. Eu fico pensando o seguinte, eu brinco com todo mundo, eu digo, pessoal, eu já fiz essa brincadeira várias vezes, eu incomodo nesse sentido. Quem quer aprender, de todo mundo, eu quero aprender. E quem quer estudar? Bom, estudar eu não quero. E não tem como. As coisas não entram não entram na nossa cabeça se nós não estudarmos, não perdemos tempo com isso. Nós precisamos perder tempo estudando, nos envolvendo, e aí nós vamos chegar do outro lado do rio. Esse é o grande diferencial hoje. Já foi o tempo em que nós colocávamos um diploma na parede e vivíamos aquele diploma. A grande sacada hoje é estar em constante aprendizado, em constante desenvolvimento, em constante motivação. E o que eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, essa live que vai ficar nas nossas redes sociais, vai ficar registrada, é o seguinte, se tu não consegue, peça ajuda. Mas às vezes as pessoas não conseguem, porque não conseguem. Eu não consegui várias vezes, eu já pedi ajuda. O Lex veio para ajudar, nós estamos aqui para ajudar, mas acredite, existe a possibilidade de você aprender a ter sucesso. Eu brinco e eu sempre digo para todo mundo que está comigo, a grande diferença
A grande diferença do que teve e do que não teve é o sucesso. Como assim, Luciano? Bom, se as pessoas disserem ali o Lex ou o Luciano, vou citar o meu exemplo, né? O Luciano, ele não teve sucesso porque ele é assim, 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 assado. Né? Mas se eu tivesse sucesso, eles iam dizer o seguinte: o Luciano teve sucesso porque ele é assim, 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 assado. Ou seja, o diferencial não é o que tu é o sucesso que tu teve. E como é que eu chego lá? Fazendo Sem isso, dúvida. tendo inteligência emocional. É que, na realidade, a inteligência emocional tu tem. Só que o que precisa? Precisa usar. E como é que eu vou usar da forma correta? Estudando. Eu ganho tempo. Em caso, se eu deixar, passou aqui das 8 às 9, se eu não fizer nada das 8 às 9, eu perdi tempo. Esse tempo eu não compro nunca mais. Eu posso ter o dinheiro que for. Eu não compro mais dia 28 hoje, que dia 28 e 29 hoje. Enfim, nem sei que dia é. Mas 29. 29. Eu não compro mais das 20 às 21, por mais dinheiro que eu tenho, eu não vou comprar mais o dia 29. Tá me entendendo? Agora é o seguinte, o que eu fiz das 20 às 21 no dia 29? É verdade. É verdade. Eu parei, eu escutei uma live, eu absorvi conteúdo, eu anotei, eu peguei papel, então eu não perdi tempo, eu ganhei tempo. E a sabedoria, ela consiste quando tu decide ganhar tempo, te aprofundando em conteúdos, em estudos, em conhecimentos que vão te alavancar para onde tu quer. Aí quando tu tiver que tomar uma decisão, essa decisão ela já vai estar vocacionada para um alvo. E o que vai acontecer? Vai ter desafios. Vai ter dias que tu não vai estar motivado. É certo que tu não vai estar motivado. Porque a motivação é que nem banho. Né? Não tem que tomar banho todo dia? Todo dia. É verdade. E como é que eu vou me motivar? Hoje eu não acordei bem. É que a tua frequência dentro da física quântica, ela está lá embaixo. Como é que eu vou alavancar minha frequência? Usando a inteligência emocional. O que eu mais amo fazer? Eu gosto de ler livro. Então tu vai alavancar a tua frequência lendo livro. Né? Como é que eu vou alavancar minha frequência? Eu vou olhar uma programação. Que programação que é essa? Tal. Então tu não precisa esperar a Globo ali tal dia. Tu vai no YouTube ali, eu quero ver essa programação. E aí tu não absorve lixo. Porque quando tu liga uma televisão involuntário, te passa centenas de programações até chegar ao que tu quer ver. Então o que tu faz? Usa a inteligência emocional. Que hora que vai dar esse programa na televisão? Tal hora. Então eu não vou comer lixo. Tal hora eu vou ligar a televisão, que vai alavancar minha frequência. Então nós nós conseguimos, Luciano. Olha só, eu tenho um curso dentro da Hotmart, tenho quase 20 cursos lá, tenho 10 livros. Eu digo assim, aprenda, eu vou te ensinar a prever o futuro. Como é que eu vou prever o futuro? Boa. Boa, me ensina nós, Alex, a prever o futuro. Essa eu gosto, essa é boa. É simples, né? Aqueles camaradas que são meio, mas eu não consigo prever o amanhã, o amanhã pertence a Deus. Não, o amanhã pertence a Deus e a vida pertence a Deus. Isso. Tá, beleza? Eu não posso fazer o amanhã e eu não posso garantir a minha vida. Isso é de Deus. Só que as minhas atitudes, eu consigo prever meu futuro de amanhã. Que atitude que eu tomei hoje? Essa. Então qual vai ser o meu futuro? Vai ser esse. Eu consigo prever. Né? Está estudando para ser advogado? O futuro vai ser advogado. Está estudando para ser engenheiro? O futuro vai ser engenheiro. Quando é que tu não vai ser engenheiro se tu está estudando engenharia? Quando no processo tu desanimar e desistir. Quando no processo tu não olhar para os melhores. Quando no processo tu deixar de andar com os melhores. Quando no processo tu deixar de estudar os melhores. E aí quando tu deixar de fazer o que vai te conduzir, aí tu vai pegar um outro rumo. Então existe como nós prever o futuro, sim. Eu concordo plenamente contigo. Tem como nós desenharmos o futuro. O problema é que as pessoas elas ficam somente com a palavra da filosofia que chama-se contingência. Por acaso, pode ser que não dê. E sob o manto desse conceito, elas não constroem, não pavimentam um futuro que está na mão delas. Né? Eu não vou aqui falar sobre a teoria existencialista, mas eu sou responsável pela minha própria vida. Deixa eu fazer duas observações aqui. Beleza. O Dami Costa aqui está dizendo que, e eu estou contigo, né? Não assisto nada de tragédia na TV. É verdade. E vamos lá para uma observação, o Abrão está trazendo as gerações aqui. A observação dele é bem interessante aqui. Lex, você está dizendo que a geração Baby Boomer e a X foram forjadas numa realidade mais
autoritária, né? E com mais escassez. Me parece que tinha mais coeficiente emocional do que a geração Y e a Z, que tem pouca resiliência e muito mimimi. Ele está perguntando se tu concorda se a geração é mais mimimi. E o que eu ouço muito, e aí eu vou só corroborar isso que tu falar aqui com o Abraão, a literatura está dizendo, não somos nós aqui, que essa geração ela tem baixa resiliência, ela tem baixa aderência a conflitos, baixa aderência a opiniões contrárias, né? Vamos ouvir o Lex falar sobre esse assunto. O que na realidade, tudo aquilo que tu alimenta, isso se multiplica. Então, olha essa teoria. A geração Baby Boom, né, e X foram forjadas numa realidade mais autoritária e com escassez. Então, se tu foi criado com autoritarismo, né, e esse autoritarismo e escassez, é claro que tu vai ter um futuro de escassez. Tu vai copiar aquele futuro de uma certa forma. Agora, tem uma geração que é a nossa, é o mimimi. Tu tem pouca resiliência, mas tu fica mais propenso ao quê? A explicar o porquê não deu certo, do que fazer um planejamento para dar certo. Tu entendeu? É verdade. Pode falar. Segue. Entendeu? Então, o que acontece? A partir do... Eu não concordo nem com uma nem com outra. Porque quando tu é formador de opinião, o que tu faz? Vem cá, só um pouquinho. Né? O cara que é autoritário, né, com mais escassez, parece que tinha mais? Não, porque o consciente emocional deles era voltado para quê? Para não ter. Olha só. É loucura tu falar com um cara que é formador de opinião. O dinheiro é do mal, o dinheiro não é do bem. Porque se tu não estudar, tu não vai a lugar nenhum. Porque se tu não fazer isso, porque se tu não fazer aquilo, porque não sei o que mais. Então, os antigos, eles nos impunham limitações, porque eles diziam assim, não vai chegar a determinado lugar. Então, tu era criado num ambiente de escassez. Aí, esse ambiente de escassez, ele vai te promover, dar desculpa para tudo que acontecer de errado na tua vida. Então, ao invés de procurar a superação, tu vai dar desculpa. E existe uma frase que diz assim, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. É verdade. Volta esse vídeo depois ali e escuta bem, porque no início dá um conflito, dá um impacto emocional. Não, mas não era bem essa a questão. Mas como nós estamos falando aqui de inteligência emocional para tomada de decisões, viver de escassez e autoritarismo não te leva a resultado nenhum. Viver de mimimi também. E de pouca resiliência, muito menos. Então são três situações que eu concordo com quem queira viver essa vida de escassez, essa vida de autoritarismo, essa vida de mimimi, né? Essa vida de pouca resiliência. Eu concordo com eles, porém eles estão nessa frequência e eu estou nessa frequência. Então essas pessoas aqui, eu só identifico e sei para onde que elas estão indo. Quando eu identifiquei isso, qual é a minha decisão? É subir a minha frequência e andar com pessoas desse nível aqui. Grande Lex Wagner Moreira! Grande Lex! Lex, a gente já está indo para o final aqui. Acabei de receber um puxão de orelha do Bar, nosso diretor de marketing aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por participar das nossas lives, todos juntos com a gente aqui. O Dami Costa, o Rogério, o Júlio, o Abraão sempre com a gente, Luana, Eric, o Keller, a Magda, o grande Joãozinho Nielsen, saudade do Joãozinho, né? O Della Vita, a Mari, enfim, muitas pessoas, Gabriela, Cris, Fagundes, Cleusa, a Kelly de novo, grande Organite, enfim, Isaac, obrigado pela presença de todos. Hoje, nossa live do dia 29, tivemos o prazer, o enorme prazer de receber aqui conosco Lex Wagner Moreira, palestrante, líder coach, escritor e mentor empresarial. Meu grande amigo Lex falou sobre inteligência emocional e aonde ela nos ajuda na tomada de decisão. A gente falou sobre diversas coisas aqui, sobre diversas nuances desse tema. Foi um papo muito legal e eu quero deixar as considerações finais para o nosso querido Lex
não só dar as considerações finais, mas também deixar aí o teu telefone, as tuas redes sociais, se alguém quiser te procurar e buscar uma ajuda, né? O Lex sabe muito de venda, sabe muito de treinamento. Aliás, ele está focado nesse projeto de mentoria. Então, se você precisa de uma mentoria, precisa de um coach, precisa de uma ajuda para traçar um plano para a tua carreira, fala com o Lex, que sem dúvida o Lex vai te ajudar. Ele me ajudou, ele deu treinamento na minha empresa e tem feito isso para centenas de pessoas aí na cidade de Canoas e fora. Inclusive está com uma plataforma a nível mundial, né? É Hotmart, como é que é, Lex? É Hotmart. Essa plataforma aí. Tá contigo, Lex. Beleza, Luciano, muito obrigado pelo carinho, pela atenção a todos aí. Se eu começar a falar nomes, eu vou pecar com alguns aí, mas o Abraão, o Júlio, a G, enfim, a turma toda aí que entrou. Quero agradecer demais para mim, foi muito fantástico, porque eu plantei amanhã, eu plantei o meu amanhã. Essa que é a realidade. Hoje eu conheci pessoas excelentes, fantásticas aqui pela rede social. O amanhã eu sei que eu vou ter mais amigos na rede social. Eu já sei. É verdade. As pessoas vão me chamar, elas vão comentar, elas vão trocar ideia. Eu já sei o que vai acontecer. Então a gente está plantando. Então quero agradecer de fato. Quem quiser o meu contato, 99514 5219. A minha empresa fica aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, 3250, segundo andar, sala 236. Jamais desista dos seus sonhos, jamais desista daquilo que você projetou para a sua vida. Ah, mas eu ainda não projetei. Procura o Lex Wagner, a gente vai desenhar o teu futuro. Mentoria, coach, te conduzir para os melhores lugares da tua vida. Sabe onde estão os melhores lugares da tua vida? Está dentro de ti, muitas vezes escondido, soterrado pelo quê? Autoritarismo, mimimi, falta de resiliência. Vamos tirar tudo isso para fora. Colocar determinação, foco, unidade para que você alcance os grandes resultados da sua vida. Grande abraço, Castilho, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos, fiquem com Deus, muito boa noite, até a próxima quinta-feira e mais uma live da Imobiliária 10 juntamente com a B2B Gestão de Lançamentos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.